Olá a todos, boa noite, sejam bem-vindos aqui. Nós somos o grupo, Estudantes da Luz. Nós estudamos a parte mediúnica, espiritual, espiritualista. Nós estamos já no 4º livro de estudos, 2 deles ainda não colocados no YouTube. Então, se você está chegando hoje aqui, caiu aqui de paraquedas, vamos ver o que esse pessoal tem para falar. Nós estamos estudando o livro Ação e Reação, estamos no 4º capítulo, tá? Mas nós já temos no canal aqui presente, gravado, mais 4 encontros falando do capítulo 1 ao 3º, O 3º capítulo foi dividido em 2 partes, mas temos outros estudos também, palestras e tudo mais aí. Dá uma pesquisadinha no canal que vale a pena para poder auxiliar, ajudar, tá? O canal leva o meu nome, Flaubert Menezes, por agora, infelizmente, porque de início eu usei o canal para eu estudar e acumular conhecimentos de palestras espíritas. E agora, no começo da pandemia, nós montamos esse grupo aí e a gente manteve esse canal para poder divulgar, tá? Então quem está chegando agora, bem-vindo. Quem quiser ingressar no grupo de estudos, a gente vai deixar no link aqui embaixo, tá? O link do convite do WhatsApp. Então quem quiser participar, fique à vontade. Então hoje nós temos ali o capítulo 4, nós demos uma pausa, durante as festas de fim de ano, e agora vamos voltando nessa segunda semana já de janeiro, 3ª praticamente, vamos dar continuidade ao capítulo 4. Então a gente dá continuidade, mas faz aquela revisãozinha, Olá, boa noite, bem-vinda, tudo bem? Então, a gente começa dando aquela revisão que fala sobre o livro Ação e Reação, do André Luiz, ditado por André Luiz e psicografado por Chico Xavier, Hilário e André Luiz, de início, vamos fazer um resuminho até o capítulo 4 agora, eles foram estudar na Mansão Paz. Então eles foram enviados até essa mansão que é no umbral, tá? Um ambiente totalmente, vamos falar assim, inóspito, no meio de colinas, sempre nebuloso, onde venta muito, porém é uma casa de auxílio para enfermeiros, médicos, professores, sacerdotes. Quando eu falo isso até arrepia, porque eu como professor e mais alguns aqui também professores, a gente acaba se arrepiando só de ouvir falar. Então ali é uma casa de auxílio, onde as pessoas que têm algum problema de demência no pós-desencarne, eles acabam acolhendo nessa casa e auxiliando, como nós vamos ver hoje, também nesse capítulo. Tá? Então eles estão observando como funciona a casa, o que está para acontecer, e o próprio nome, o título desse livro, Ação e Reação, nos traz toda a nossa ação requer uma reação. Então, um conjunto de fatores de aprendizados para o nosso espírito, ele vem das nossas opções e escolhas, boas ou más, e que colhemos os frutos dessas escolhas. Se forem escolhas boas, excelente. Se forem escolhas não muito boas, que vão servir para o nosso aprendizado, para a nossa expiação e para a nossa restituição desse aprendizado no futuro próximo. Então, no capítulo hoje, o capítulo 4, fala sobre alguns recém-desencarnados. E olha, este capítulo traz informações importantíssimas e principalmente o que o homem é capaz de fazer com a mente através da cultura ideológica ou através da cultura, vamos colocar assim, para poder dominar de alguma forma, tá? Principalmente a cultura religiosa. É um capítulo muito forte, é um capítulo assim que vai trazer informações que eu vou colocar para a gente também aqui, algumas imagens para a gente poder notar, para a gente poder observar, tá? Muito intrigantes, tá bom? E que faz parte do imaginário, agora vai passar a ser imaginário e não mais amedrontador, tá bom?
Vamos lá então. Então ele começa assim. O nosso grupo aqui, para quem está chegando hoje, ou quem está assistindo hoje, né, pela primeira vez, nós estudamos um capítulo por semana, nós nos reunimos para a gente discutir o capítulo, trazer experiências, trazer aprendizados diferentes. Então, eu só conduzo este momento, não sou o professor. Pelo amor de Deus, professor somos todos nós. Né? Então, cada um trazendo um pouquinho do seu conhecimento, agrega no nosso conhecimento. Tá certo? Então, traz assim, alguns recém-desencarnados, o título do capítulo 4. O grupo chegou a um salão amplo e plano, semelhante a uma ferroviária terrestre. Os espíritos ali não tinham fisionomia de alegria, e sim preocupação e tristeza. Parece um misto de ansiedade, né? Ler essa passagem do capítulo traz uma angústia no ar, né? O grupo ouvia diálogos, o grupo quem? Hilário e André Luiz. E tinha também Silas, né, que estava chegando ali para poder orientar neste momento, tá? Que é o trabalhador da casa Mansão Paz, tá bom? Então eles ouviam alguns diálogos como preocupações com as mudanças de hábitos dos encarnados, tá? Agonia e ansiedade do filho receber o pai na espiritualidade e não poder reconhecer o filho. Imagine a preocupação daquele desencarnado esperando pelo pai, totalmente alterado, tendo medo de não ser reconhecido para poder ajudar o pai, né? E passagem não assimilavam conversas por inteiro. Na praça, Druso, que estava com ele ali, né, um outro trabalhador, confiou-nos aos cuidados de Silas, olha lá, direcionando-se a compromissos de obrigações, mas os encontraria no dia seguinte. Então Druso estava mostrando toda a Mansão Paz para ele, deixou ali aos cuidados de Silas para poder cuidar de alguns compromissos inadiáveis, né? A sombra do ambiente não permitia desvendar as horas, toda aquela penumbra, né, que havia no ambiente do umbral. Mas o relógio de grande mostrador marcava 24 horas, ou 0 horas, meia-noite. Tá? Sons de campanas invisíveis soavam. Silas esclareceu-lhes que a caravana comboio, entraria em alguns minutos. Caravana comboio nessa região, imagina. Então deveria trazer algumas pessoas, mas qual estado? De que maneira? Olha só, foi o que o André Luiz assim indagou, né? Que espécie de criaturas aguardávamos, né? Recém-desencarnados, em quais condições? Como se organizaria essa caravana? Vinha diariamente no horário correto? Olha só, então várias perguntas e André Luiz tentava desvendar. O companheiro Silas explicou que as atividades, que as entidades eram 19 pessoas acompanhadas por 10 servidores da casa Mansão Paz para orientar a excursão. Eram recém-desencarnados em desequilíbrio mental, mas credores de assistência, pois não estavam em desespero e nem comprometidos com as trevas. Olha só, isso é uma questão importante, porque nós vimos no livro Nos Domínios da Mediunidade, que foi o estudo anterior, ele dizia que alguns desencarnados estavam ligados a grupos, né, de obsessores, mesmo tendo auxílios, eles não estavam totalmente desligados a eles.
Então essa é uma preocupação e um cuidado das equipes socorristas de tentar tratar o desencarnado para poder se desvencilhar desse grupo e cair em si, tirando a ilusão que estavam presentes. Então aqui já estavam um pouquinho melhor, ou vamos falar assim, menos pior, né? Que estavam atormentados mentalmente, né? Mas não em desespero. Todos eram chefiados por um atendente, que viajavam com simplicidade, sem carros, portavam material indispensável à locomoção no pesado ambiente, auxiliado por alguns cães inteligentes e prestimosos. Vamos lá. É uma questão muito interessante que poucas informações nós temos no Espiritismo. Eu tenho uma palestra sobre os animais e a espiritualidade que foca um pouco mais no cães e gatos, alguns animais de grande porte, que traz algumas informações, alguns papéis no meio ambiente, na natureza, principalmente, junto ao homem. Então, para muitos que falam assim, mas os animais eles não têm uma noção, né? Eles reencarnam rapidamente. Porém, ao desencarnarem, muitos... Opa, boa noite, Tati, tudo bem? A Lismari entrou também. Tudo bom? Boa noite, bem-vindos. Oi, professor, boa noite, obrigada. Desculpa, eu estava com um problema na conexão aqui. Não, fica tranquilo. Me atrasei um pouco também, desculpa. Agora restabelecei. Que bom que vocês estão aqui presentes. A gente já começou a Eu ainda não estou ouvindo bem vocês. Então tá bom. Fiquem à vontade. Qualquer coisa, pode levantar a mão aqui no aplicativo, ó. Pra gente conversar, trocar uma ideia, tá bom? Tá bom. Obrigada. Então tá. Nada. Vamos lá. Então assim, ó. E aí, muitos falam assim, os animais eles desencarnam como eles não têm o que espiar. Eles nem sabem muitas vezes que estão desencarnados. Então eles ficam na espiritualidade aos cuidados de algumas entidades e voltam assim que possível, né? Alguns que têm já a capacidade de um melhoramento maior, de uma evolução um pouco maior, acredito eu, Flaubert, tá? Que são enviados a outros planetas um pouco mais evoluídos para continuar a sua evolução. Porque muitos só faltam falar. Entendem, se expressam, têm sua personalidade e é incrível, né? Bom, e aqui está uma prova. Cachorros estão acompanhando a expedição, inteligentes e prestimosos. Então, como nós temos a ecoterapia, né? O projeto maravilhoso que nós temos aqui em Araraquara, eu não sei se ainda continua, né? Esqueci até o nome da cadela, que vai até o hospital junto com a sua dona, né? Com a sua cuidadora, e faz um trabalho maravilhoso dessa terapia com as pessoas doentes, com os senhores e as senhoras mais velhinhas lá, e melhoram o estado físico deles, né? Então é extremamente importante essa união do homem, né, com os animais em auxílio. Boa noite, Sheila. Tudo bem? Estamos aqui. Fique à vontade, tá bom? Então, esses animais ali estão próximos para qualquer auxílio, né? E é bem interessante a continuidade na visão dos animais aqui. A mansão contava com 2 grupos que diariamente se revezavam na tarefa sem horário para as chegadas. Então o Silas estava comentando o que era, né, o comboio que chegava ali, tá bom? A expedição chegava ao recinto, aguardados pelos responsáveis calmos. Os recolhidos chegavam manifestando loucura pacífica, mas 5 chegavam em macas, desmemoriados e dormentes. É importante a gente ressaltar que nas mesas mediúnicas
algumas vezes, um dirigente mais experiente ou os espíritos ali envolvidos, cuidando do trabalho, eles adormecem a entidade que está incorporada para melhor conduzir ela e auxiliar. Então aqui eles estão dormentes para melhor serem conduzidos. Olha a continuidade do trabalho da mesa mediúnica. Olha que interessante, né? E ele continua. Silas nos convidou ao auxílio apresentando Macedo, chefe da expedição socorrista. André Luiz, notei que os recém-desencarnados traziam sinais da moléstia da desencarnação. Para quem é clarividente, observar os espíritos no lado espiritual deve ser aterrorizante, porque eles trazem essa marca em si, né, no perispírito, demonstrando ali o que mais te marcou durante a desencarnação, né? Uma dama jovem senhora, acompanhada por uma enfermeira, abraçava e chorava rogando: não me deixe morrer. Olha só, então ela estava acompanhada com uma mulher, né? E essa jovem senhora estava pedindo para não deixar ela morrer, já desencarnada. Aproximou-se de Silas exclamando. Imagina a figura de Silas. A gente vai ver agora como ela chama Silas. Diz a senhora: Padre, olha só, Padre, me dê a extrema unção, mas me afaste a morte. Olha o desespero. Então a gente já começa a perceber a imagem de Silas como com vestes brancas, um olhar sereno, né, de um sacerdote, à espera para auxiliar. E ela, com toda a sua cultura religiosa, essa jovem senhora, clamando ao Silas auxílio. Olha que interessante. Tentei apagar meus débitos na caridade aos pobres, mas a ingratidão com minha mãe falava alto na consciência. Pessoal, eu resumo o texto e as falas para a gente não se perder tanto, porque o André Luiz ele coloca com cuidado, extremo cuidado, cada palavra, tá? E até ele coloca, ele flore um pouco mais as frases para poder, vamos falar assim, proteger a quem ele está falando. É bem interessante isso. Continuando, né, a fala da mulher. Ela foi atriz humilde e se doou por mim. Festiva, se manteve em casa para ganhar o pão de cada dia. A sociedade era contra ela e meu pai sem forças para lutar por nossa felicidade. Mesmo assim, condenei-a à miséria. Vamos pensar uma coisa. Nós estamos falando de um livro de 1950 e pouco. Lembrando que nesta época as atrizes não eram bem vistas. Elas lutavam muito para se expressar, para trabalhar como atriz. A sociedade, de maneira geral, condenava. Imagine o tanto que sofreu muitas atrizes para tentar trabalhar naquilo que deixava ela mais à vontade. Olha que interessante, né? Chorando, amparada pela matrona que a amparava. Olha só, que cuidava dela ali, né? Padre, perdoe-me. Quando jovem, fiquei com o dote do meu pai e me envergonhei de minha mãe. Me casei com um rapaz vaidoso e a expulsei de casa com frases cruéis para justificar minha elevação ao homem. Eu a caluniei como não era minha mãe. Disse que ela me roubou ao nascer. Olha que palavras duras. Ela não se queixou, nem reagiu.
apenas saiu com tristeza, chorando. Nesse instante, a dama que a acompanhava afagou-lhe os cabelos e orientou o descanso. A mulher suplicou ao padre que não poderia vê-la, a mãe dela, né? Não poderia vê-la sem que passasse pelo débito que tinha com a amorosa mãe. Ou seja, ela queria pagar, queria se reajustar com a mãe antes de vê-la, pela vergonha que estava sentindo, da ingratidão. Com o auxílio de duas enfermeiras, acomodando-a em um leito portátil, fazendo-a emudecer com a força da ternura. Olha que bonito. Força da ternura, o afago, o aconchego, né? A palavra doce. Silas, após amparar o serviço, disse: a dama que a acompanha é sua mãe, que veio ao seu encontro. Olha que bonito. A mãe que tanto recebeu dela como encarnada e que acabou falecendo na miséria, a recebeu com carinho e ela nem lembrou, ela nem reconheceu a mãe. E a mãe de braços abertos afagou, acariciou, acalmou. Olha que interessante. Hilário, assombrado, se questionava: como? Como assim? Né? E Silas explicou: acompanhar a pobre para que não sofra abalos prejudiciais no perispírito, que pode desequilibrar por muito tempo em aflição. Imagina se ela reconhece a mãe e de repente ela acaba se desequilibrando ainda mais. Esse choque no espírito iria marcar ainda mais o próximo reencarne ou desajustar todos os seus centros de força e o perispírito, prejudicando a sua melhora e o seu restabelecimento. Hilário disse: e por que se confessou dessa maneira? Olha que interessante, né? Nós conhecemos muito pouco da espiritualidade. O que nós temos em mãos, que o Chico trouxe pra gente, é uma fagulha de tudo que há e que existe. Muitas coisas têm a força do acontecimento, e nós não conhecemos o porquê. Agora, ela não reconheceu a mãe, ela se confessou na frente de todos, ali, na frente da mãe que não reconheceu, e a mãe calada simplesmente a acolheu. Então essas forças necessárias, né, traz uma assombrosa frase que o André Luiz agora vai comentar, né? Silas... Opa, oi Tati, pode falar. Ó, peraí. Liga o microfone. Isso. Liguei. É que faz tempo que eu tô fora do online, então às vezes a gente esquece. Voltamos tudo presencial. Presencial, né? Só queria comentar, Flávio, que assim, na sessão mediúnica, a gente ouve muitos relatos assim, né? Demais. Demais. Quem trabalha, né, em sessão... remete àquela mãezinha, aquele pai, né, aquele irmão querido. Sim. E muitas vezes o dialogador, ele utiliza isso para atingir o objetivo ali da reunião. Né? Sim. E eu e a Carla, a gente até sempre fala, a Carlinha está aqui, né, participando. Infelizmente, nós perdemos nossos pais cedo. Eu, 17 anos... e a Carla, 3 anos mais velha, 20 anos. Foi difícil pra gente. Imagina. Então, a gente pensa, né, em tudo isso também, tudo que a gente passou, né? A Carlinha comentou comigo, falou: nossa, Tati, olha lá, a situação da mãezinha, né? Foi tão bonita, ela falou que ela até chorou, né? Que a gente fica emocionada. Vai saber tudo que a gente fez aí, né? Tudo que a gente...
A gente é cheio de ilusões e anseios, né? Eu eu comento também, e já comentei algumas vezes, tá, até em palestra, né? Meu pai faleceu também há uns 5 meses atrás, né? E a Nossa. gente não era muito apegado pelos anseios que eu achava que eu deveria ter. E aí, com o tempo, fui percebendo, né, que as coisas são como tem que ser para nos preservar, né? Para o nosso aprendizado, que tem que ser. Tudo Então, tem assim, uma não é. razão, né? Tem uma razão. E foi da maneira, tudo como era, assim, buscado por todos, sabe assim? Então, tudo tem um caminhozinho, né? Agora imagina a gente desencarnando e estando eles lá para receber a gente. Deve ser maravilhoso. Com certeza. Esperamos ter sanidade para poder reconhecer, né? É verdade, é verdade. Então, eu achei bem bonita essa passagem do livro. Muito, né? Muito emocionante. Assim. É. E tem um desfecho bem forte aqui. Tem, Bem forte. verdade. Vamos lá, então, vamos aqui, ó. E aí ele continua assim, ó. Silas diz, né? É fenômeno comum. As faculdades mentais se estagnaram no remorso em razão da reflexão da morte. Aqui vem outro fato importante. Muita gente que passou por uma EQM, experiência de quase morte, até mesmo um acidente muito grave, eles relatam que eles revisam a vida em segundos, que é a reflexão da morte. Olha que interessante. Então, assim, ali não existe julgadores. Nós nos julgamos com o mesmo peso com que um dia a gente julgou alguém. Então, assim, quando a gente ouve, né, nos evangelhos, não julgas que serás também julgado, por nós, pelo mesmo peso que nós somos fortes, suficientes, pesados, para nos julgar da mesma força ou até pior, nós mesmos. Então, até estive conversando com um rapaz do xamanismo essa semana, e ele falou uma coisa intrigante que eu não tinha percebido. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, ele não quis dizer Jesus é o caminho, somos nós. É cada um de nós somos o caminho para a elevação. Quando a gente se entender, quando a gente perceber as nossas fraquezas, quando a gente realizar essa reflexão, a gente vai perceber que a nossa caminhada é sozinha. Nós estamos casados, com um companheiro, com filhos, estão nos auxiliando, mas nós somos os únicos que vão fazer por nós. Não mais ninguém, nem pai, nem mãe, nem filho, nem ninguém. Nós somos responsáveis pela nossa evolução. Por isso que Jesus fala, eu, entidade, sou o caminho que eu segui. Agora, cada um de vocês também é o caminho individual. Olha que interessante, né? E aí, ele continua assim, ó. Por ser católica romana, imagina-se diante do sacerdote, acusando-se pela falta em vida. André Luiz meditava fundo, pois o fato lhe feria. Não havia, então, males ocultos na terra. Olha que frase. Todos os crimes e todas as falhas da criatura humana se revelariam um dia em algum lugar. Vamos repetir. Não havia, então, males ocultos na terra. Todos os crimes e todas as falhas da criatura humana se revelam ou se revelaria um dia em algum lugar. Para que nós chegasse, né, para que nós atinjamos aí o estado e o patamar de Jesus, nós precisamos passar por todos os estágios da evolução, todos e todas as expiações. Então a gente imagina
aquela entidade política, aquele líder religioso, aquela personalidade histórica que muitas vezes fez atrocidades. Nós podemos passar pela pele deles também um dia. Aí depende da nossa ilusão, da nossa evolução moral principalmente, e como está o nosso aspecto espiritual. Então, todas essas entidades de grandes nomes na história mundial são ali expurgados, exilados de outros planetas aqui na Terra para auxiliar no entendimento e na evolução moral, espiritual e tecnológica. Tanto é que as tecnologias, elas vêm de disputas de guerras ou disputas no esporte, que isso aí é melhor, é menos pior. Se a gente pegar o nosso carro, o nosso automóvel, o nosso dia a dia, várias tecnologias nele presentes são presentes na Fórmula 1 para proteger o piloto, mas em busca de uma competição, da glória, do fantástico. Das guerras, a mesma coisa. Nós temos diversas tecnologias vindas da guerra. O nosso micro-ondas, no caso, veio da guerra, né? E vários outros, inclusive o macarrão instantâneo, né, que é muito comum, que a gente chama de miojo, né, mas é macarrão instantâneo. 3 minutos está pronto. Por quê? O que o soldado vai fazer lá? Ele vai cozinhar? Vai dar tempo. Vamos comer alguma coisa rápida, pré-cozida, para poder batalhar. Isso. Olha só. Então, nós estamos ali passando por dificuldades que eu chamaria de professores da evolução. Seja eles de um bom grado, ou seja ele de não tão bom grado assim, mas que nos ensinam da mesma maneira. Silas disse a André Luiz, né? Sim, reparou com acerto. A criação de Deus é gloriosa, a luz. A criação de Deus é gloriosa, a luz. Qualquer sombra de nossa consciência fica impressa em nossa vida até que a mácula seja lavada por nós mesmos. Olá, eu sou o caminho. Nós mesmos, com o suor do trabalho ou com o pranto da expiação. Olha o que a gente acabou de comentar. Nós podemos estar na pele dessa entidade ou dessa pessoa, dessa personalidade mundial que nós vimos aí, e podemos fazer coisas piores ou coisas não tão piores, dependendo do que nós buscamos, do que nós temos de entendimento. Qualquer sombra de nossa consciência fica impressa em nossa vida, até que a mácula seja lavada por nós mesmos com o suor do trabalho, que assim seja, ou com o pranto da expiação. Muitos de nós hoje recebemos alguma expiação que não foi por nós provocada. Reflexo de uma vida anterior que necessitamos passar por essa prova, por essa expiação, para que nós possamos entender a dificuldade que outros passaram por nossa ação naquela época. Então, que a gente possa agradecer a Deus a esses aprendizados também, que nós vemos como sofrimento, mas são aprendizados da vida se elevando a cada dia. Ante os apelos agoniados e aflitivos, pais, filhos e esposos e amigos se reaproximam. O assistente acrescentou. Geralmente, a essas plagas de inquietação apontam aqueles que buscam as ilusões e se cristalizaram nos infernos de si. Aí vai uma reflexão quando a gente entende assim, né? A gente
tem uma cultura religiosa diferente que fala, você vai para o inferno eterno se você causar um assassinato, se você, vamos falar assim, trair, se você desmerecer pai e mãe. Por que o inferno eterno? É o remorso, é o arrependimento que fica na mente, enclausurando a nossa mente, fazendo com que a gente lembre constantemente do fato, tornando-se assim um inferno que parece que não tem fim. Olha que interessante. Até que de alguma forma alguém nos ajude, ou nós mesmos, nós acabamos virando a chavinha. Né? É a monoideia, né, Flávio? Sim, sim. É o que as entidades assim obsessoras precisam incutir na mente da pessoa para que leve ela ao desespero, né? E a gente vê aí, ó, a ansiedade como uma fagulha, depois vem uma depressão, que é a monoideia, né, de eu não consigo, eu não posso, eu não vou, já isola a pessoa para que venham mais pensamentos de autodestruição. Olha como uma coisa puxando a outra, né? Caramba. Complicado. Aí o espírito ele não consegue evoluir, né? Ele não consegue ir para frente porque ele para naquele determinado tempo e estaciona, né? Naquela ideia. Exatamente, exatamente. Esse estacionar de ideias, eu lembro um fato que até a Clarinha, que está aqui com a gente, né, no grupo, quando eu trabalhava na mesa mediúnica com ela, de uma entidade que era da época medieval. Era um rei da época medieval, ele incorporou, ele olhava assim, aonde estão os meus guardas, a minha segurança, sabe? Dessa forma. E séculos e séculos e séculos se passaram. Olha só, o inferno, graças a Deus, para ele naquela época acabou. Graças a Deus, né? Bom, e aí ele continua assim, ó. Mas a bondade do Senhor permite edificação e entendimento, e no perdão se transformem em abnegados trabalhadores, penosos, como ele diz aqui, né, Cirineu. Cirineu foi um trabalhador que sofreu muito, então se dá, né, a menção ao trabalho penoso como um Cirineu, né? Um trabalhador penoso dos verdugos. Aí a gente pode refletir, de repente num relacionamento, pode ser amoroso, seja familiar, no caso de pai e filho, mãe e filho, né? Onde o pai, ou a mãe, ou o marido, ou a esposa cuida daquela pessoa que necessita do cuidado extremo, mas é muito atrapalhadinho o tempo todo, mas a pessoa sempre está do lado e tentando cuidar, tentando tirar daquela situação o tempo inteiro. Eu vejo uma situação dessa, até comentei, né, isso não é novidade, a minha sogra falecida e o meu sogro, que ele muito atrapalhado durante a vida, e ela sempre tentando, e ela assim, não é porque ela faleceu não, mas o comportamento dela, não ter muito estudo, ter feito até a quarta série, né, mal sabia ler e escrever, mas uma sabedoria que impressionava, sabe, impressionava, dedicada, ela era matrona realmente da família, aquela pessoa, a matriarca que juntava todo mundo, colocava panos quentes nas brigas, sabe assim, e com inteligência juntava, vem aqui, vem ali, sabe assim. E quando meu sogro realmente mudou, ela faleceu, jovem, com 50 e poucos anos, jovem. Então assim, foi nítido, foi um dos maiores aprendizados que eu tive na vida.
E além dela, um mês depois faleceu a irmã que também cuidava do meu sogro. Foi muito interessante, sabe? Muito interessante, uma história muito bonita. Então, assim, a gente percebe que nós temos anjos ao nosso redor. Se você não reconhece um, pode ser que você seja anjo de alguém. Ou se você não se reconhece anjo, tem alguém que está cuidando de você. Olha só. E aí, a gente continua assim, ó. Fácil verificar incomensurável amor do Pai Celeste. Não só no céu, no mundo espiritual, mas também nas províncias do inferno, da nossa mente que criamos, né? Pobre mulher, reclamava, né? Olha só, é isso mesmo, Tati. Deus age por meio desses anjos, exatamente, né? Deus age nas criaturas através das criaturas, né? Tem essa frase máxima aí também. Eu tô com um problema familiar particular e apareceram muitas pessoas assim, Flávio. Graças a Deus, olha só. No meio, né, de todas aquelas pessoas, até secretário de médico. Sim, vão São aparecendo. pessoas assim que você falou, nossa, como que esse vai ajudar? E ajuda. Em Secretário de médico aqui, né? Em Uma enfermeira ali, sabe? E no momento certo. No momento certo. E um aprendizado muito grande, que é isso que você está falando. É isso Porque mesmo. a dor, infelizmente, eu leio muito José Carlos de Luca, não sei se vocês gostam dele, conhecem ele. Não conheço ainda. Deixa eu mandar algumas coisas dele. Eu particularmente gosto bastante dele. Ele sempre fala isso, ele fala, Deus age por meio das pessoas que são os anjos, né? E de fato, e só que a gente aprende muito mais na dor, infelizmente. Sim, a gente aprende muito mais na dor do que no amor. Sim, com certeza. Então são nesses momentos, como você falou do teu sogro, né, que a gente está em sofrimento, que a gente consegue ver melhor, eu acho. Sim, é verdade, com razão, né? E o Espiritismo mostra isso pra gente, né, em várias situações. Sim. Mas a gente vamos seguindo, a gente com fé, né? E as coisas vão aparecendo, graças a Deus, né? Com certeza. Bom, e aí ele continua assim, né? Pobre mulher reclamava, quem me libertará de Satã? Olha, já está usando frases do catolicismo romano. Ó, do Satã. Socorrei-me. Silas nos pediu auxílio magnético, juntamente a enfermeiros, adormecendo-a pouco a pouco. Agora, pessoal, eu vou aqui reportar para vocês, compartilhar o PDF do livro, para que a gente possa acompanhar, porque esse detalhe a gente sempre faz no final de cada capítulo, né? Tem muito aprendizado específico nas entrelinhas, então eu vou ler com mais detalhes para a gente poder verificar isso, e eu vou compartilhar também com vocês algumas imagens, tá bom? Olha só, ele continua assim, ó. Asserenado o ambiente, convidou-nos Silas a sondar-lhe a mente conturbada. Agora, com um império de profunda hipnose, busquei pesquisar-lhe a desarmonia em rápido processo de análise mental. Espantado que a pobre amiga era portadora de pensamentos horripilantes. Nós vamos ter imagens horripilantes também. Com que lhe enraizado no cérebro? Via escapar-lhe do campo íntimo a figura animalesca de um homem agigantado, de longa cauda, olha só, com fisionomia de um caprino, ou seja, de um cabrito, de um carneiro, né? Degenerado, exibindo pés em formas de garras e ostentando 2 chifres, sentado numa cadeira tosca, qual se vivesse em perfeita simbiose com a infortunada criatura, em mútua humanização. É interessante a gente ver isso. Eu vou parar de compartilhar, porque agora eu vou compartilhar outra tela com vocês. Cadê a imagem? Aqui, ó. Vamos lá.
Deem uma olhada nesta imagem. É a imagem que a mulher estava observando. Oi, Tati. Hoje à tarde, Flauber, eu procurei todas essas imagens. Sim. Olha que eu estava estudando. E essa... É assustador, né? Eu até tinha É. trazido para projetar, se vocês quisessem ver. Não, então, eu tenho essa e tenho mais uma. É bem feio, né? Muito, porque eu assim, nunca fui da religião católica, nada, então a gente não conhece muito, né? Uhum. Eu achei interessante para conhecer. Sim. Né? Muitas coisas eu vim da religião católica desde pequenininho, né? E a gente ouvia muito esses relatos. Ah, porque o demônio, o Satã, o Satanás, e são diversos demônios. Tem diversos nomes. Sim. Esse é um deles. Um deles. Tem um outro que acho que é um pouco mais, vamos falar assim, um pouquinho mais autêntico. Aqui, ó, dá uma olhada. Isso. Olha Bem só. feio. Que Então, horror. ele tem a cabeça de um caprino, né? Os chifres aqui. Esse aqui já está mais, vamos falar, bombado, né? Mais para os dias atuais que o pessoal vai desenhar para demonstrar a força, né? Olha lá, só que aqui as patas aqui são como se os pés de carneiro. E a gente sabe que perante o catolicismo ali, tinha um embate muito forte com os judeus, que a figura do carneiro é uma figura de força, uma figura de fé deles, né? Não é nada vinculado ao demônio, a coisa ruim, mas e que naquela época, né, o embate entre as duas religiões fez com que o catolicismo colocasse essa imagem de força do judeu como uma imagem de demônio. Olha só, tá? Então assim, são outros demônios aqui, ó, que eu trago para vocês aqui. Olha só, diversos tipos, né? O Flauber, ele fala o seguinte também, posso ler aqui? Pode, fica à vontade. Então, Pode ele sim. fala assim que o Belfegor é considerado como Senhor do Fogo, divindade moabita venerada no Monte Fegor. No cristianismo é considerado o demônio da preguiça, das descobertas, do apodrecimento, dos inventos, da criatividade e dos ciclos. Olha só. Ele era cultuado na antiga Palestina, na forma de figura alta e barbuda, com a boca aberta, tendo por língua gigantesca. Ele fala que ele também é um dos 7 príncipes que governam o inferno, sendo a personificação do pecado e da preguiça. É complicado, né? A gente tem assim, ó, essas imagens que, vamos falar assim, que fascinam o ser humano e que buscam na imaginação, né? De alguns relatos que eu até, vamos falar assim, tenho assim em vista o pensamento de que alguns médiuns viam entidades, né, vinculadas a assombrar, a assustar mesmo, para conseguir o seu intento ali, né, de obsidiar. Então eles acabavam relatando isso, né? E esse foi um dos demônios que parece que foi aprovado para ser colocado num livro, para poder divulgar da época, tudo mais ali, né? Então assim, o domínio, é que nem eu falei no início da nossa reunião, né? O domínio de algumas religiões vem pelo medo, né? Para poder ter o total controle da situação, né? E nós temos na história do planeta o domínio de uma das religiões que com o passar do tempo esse domínio vem caindo, porque é muito materialista e tudo mais, mas enfim, isso é uma outra história, né? Que está presente lá no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. Ele trata muito bem os povos e a história do planeta, que nós temos também esse estudo. Eu preciso colocar no YouTube ainda, para ver se eu consigo fazer ainda nessa fase de férias ainda, que senão eu não vou conseguir quando começarem as aulas, né? Mas que é muito interessante, né? E a gente retoma aqui, ó. Deixa eu
parar o nosso compartilhamento e começar somente do nosso PDF, ele fica mais exato. Então, vamos lá, para a gente não ultrapassar o nosso tempinho aí de 1 hora de estudo. Olha só. Diante da minha pergunta silenciosa, o assistente informou. É um clichê mental, criado e nutrido por ela mesma. As ideias macabras da magia aviltante, quais sejam as da bruxaria e do demonismo que as igrejas denominadas cristãs propagam. Propagam a pretexto de combatê-los, olha só, mantendo crendices e superstições ao preço de conjurações e exorcismos. Geram imagens como esta a se difundirem nos cérebros fracos e desprevenidos, estabelecendo epidemias de pavor alucinatório. Eu era uma mente fraca, porque eu morria, pelava de medo. Olha só, me pelava de medo. Eu ia para a igreja, eu olhava as imagens assim, eu tinha medo que elas se mexessem, sabe assim? Nossa, pavor. Hoje eu vejo uma imagem se mexer, eu olho, dou uma risadinha e falo, me enganou, hein? Hoje a gente já começa a entender um pouco mais, né? Mas... Sabe o que eu lembro, Flávio, que eu tinha medo? Igreja eu nunca frequentei, mas na Fonte Luminosa, gente, acho que o pessoal conhece, tinha uns diabos, não tinha? No DAI, onde é o DAI hoje. Verdade. Tinha umas figuras de diabo, eu morria de medo também. Eram gárgulas, né? Eram umas figurinhas de gárgulas, assim, e que minha tinha uma mãe história. falava de levar lá, eu já ficava morrendo de medo por causa daquele diabo. Verdade, olha só, bem lembrado. Eu tinha medo disso, eu lembro, na infância. Bem lembrado, bem lembrado. E é mais ou menos isso, né? Por aí mesmo. E aí ele continua assim, ó. As inteligências desencarnadas entregues à perversão valem-se desses quadros mal contornados que a literatura feticista ou a pregação invigilante distribui na Terra, a mãos cheias, e imprimem-lhes temporária vitalidade, assim como um artista com lápis se aproveita dos debuxos de uma criança, tornando-os por base dos desenhos seguros com que passa a impressionar o ânimo infantil. Olha lá, o ânimo infantil é muito complicado, né? O esclarecimento se me deparava com oportuna chave para a solução de muitos enigmas do capítulo da obsessão, em que os doentes começam atormentando a si mesmo e acabam atormentados por seres que se afinam com o desequilíbrio que lhes é próprio. Olha só, a obsessão. Hilário, que observava atentamente o duelo íntimo entre a enferma prostrada e a forma pensamento que lhe superpunha à cabeça, falou comovido. Lembro-me de haver manuseado há muitos anos na terra um livro da autoria de Colin de Plancy, aprovado pelo arcebispo de Paris, trazendo a descrição minuciosa de diversos demônios, e creio haver visto uma figura gravada nessa obra, semelhante à que temos sob a nossa direta observação. Silas adiantou, confirmando. Isso mesmo, é o demônio Belfegor, segundo as anotações de Jean Ware, que imprevidentes autoridades da igreja permitiram se espalhasse nos círculos católicos. Me perdoem o inglês que é péssimo, tá? Conhecemos o livro a que se refere. Tem criado empecilhos tremendos a milhares de criaturas que advertidamente acolhem tais símbolos de Satanás, oferecendo-os a espíritos bestializados que os aproveitam para formar terríveis processos de fascinação e possessão. Refletia quanto ao problema dos moldes mentais na vida de cada um de nós, quando o assistente certo me surpreendeu. A indagação acentuou bem-humorado. Aqui é fácil reconhecer que cada coração edifica um inferno em que se aprisiona, de acordo com as próprias obras. Assim, temos conosco os diabos que desejamos, segundo o figurino escolhido ou
modelado por nós mesmos. O serviço assistencial, porém, exigia cautelosa atenção e, por isso, removemos a enferma para o aposento limpo e bem posto que a esperava. Decorrido alguns minutos, voltamos ao átrio, que é o salão, né? Então, descongestionado e silencioso. Apenas algumas sentinelas da noite velavam infatigáveis e atentas. Os tormentos entrevistos compeliam-me a pensar. Muito já estudara acerca do pensamento e fixação mental. Todavia, a angústia daquelas almas recém-desencarnadas me infundia compaixão e quase terror. Confiei ao amigo que nos acompanhava, bondoso, a indefinível tortura de que me via objeto, e o assistente esclareceu com sabedoria. Em verdade, estamos ainda longe de conhecer todo o poder criador e aglutinante encerrado no pensamento puro e simples. E, em razão disso, tudo devemos fazer por libertar os entes humanos de todas as expressões perturbadoras da vida íntima. Tudo o que nos escravize, a ignorância e a miséria, a preguiça e ao egoísmo, a crueldade e ao crime, é fortalecimento da treva contra a luz e do inferno contra o céu. E talvez porque desejasse ardentemente mais alguma anotação em torno do transcendente assunto, Silas ajuntou. Recorda-se de haver lido alguma memória alusiva às primeiras experiências de Marconi, nos albores do telégrafo sem fio? Olha só. Sim, respondi. Lembro-me de que o sábio, ainda muito jovem, se consagrou ao estudo das observações de Henrique Hertz, o grande engenheiro alemão que realizou importantes experiências sobre as ondulações elétricas, comprovando a teoria da identidade da transmissão entre a eletricidade, a luz e o calor irradiante. E sei que, certa feita, tornando-lhe o oscilador conjugando com a antena de Popov e com o receptor de Braille, no jardim da casa paterna, consegui transmitir sem fios os sinais do alfabeto Morse. Mas que tem isso a ver com o pensamento? O assistente sorriu e falou. A referência é significativa para nossas considerações. Além dela, voltamos à televisão, uma das maravilhas da atualidade terrestre. E acrescentou. Reporto-me ao assunto para lembrar que na radiofonia e na televisão, os elétrons que carregam as ondulações da palavra e os elementos da imagem se deslocam no espaço com velocidade igual à da luz, ou seja, 300.000 km por segundo. Ora, num só local podem funcionar um posto de emissão, outro de recepção, compreendendo-se que num segundo as palavras e as imagens podem ser irradiadas e captadas simultaneamente, depois de atravessarem imenso domínio do espaço em fração infinitesimal de tempo. Imaginemos agora o pensamento, força viva e atuante, cuja velocidade supera a da luz, velocidade do pensamento. Emitido por nós, volta inevitavelmente a nós mesmos, compelindo-nos a viver de maneira espontânea, em sua onda de formas criadoras que naturalmente se nos fixam no espírito quando alimentadas pelo combustível de nosso desejo ou de nossa atenção. Daí, a necessidade imperiosa de nos situarmos nos ideais mais nobres, nos propósitos mais puros da vida, porque energia atrai energia da mesma natureza. E quando estacionários na viciação ou na sombra, as forças mentais que exteriorizamos retornam ao nosso espírito. Bem forte. Reanimadas e intensificadas pelos elementos que elas se harmonizam, engrossando dessa forma as grades da prisão
e que nos detemos irrefletidamente, convertendo-se-nos a alma num mundo fechado, em que as vozes e os quadros de nossos próprios pensamentos, acrescidos pela sugestão daqueles que justam ao nosso modo de ser, os obsessores, nos impõem reiteradas alucinações, anulando-nos de modo temporário os sentidos sutis. Olha a estratégia obsessora para poder cristalizar a mente humana. Sutis expiações, sutis aspiações, para que nós possamos captar e poder cristalizar o nosso pensamento, para que sejam eles afinados conosco, para que através da nossa própria intenção mental possa agir sobre nós mesmos. Muito, muito forte e extremamente inteligente. E depois de ligeira pausa concluiu: eis porque, efetuada a supressão do corpo somático no fenômeno vulgar da morte, a criatura desencarnada, movimentando-se no veículo mais plástico e influenciável, pode permanecer longo tempo sob o cativeiro de suas criações menos construtivas, detendo-se em largas faixas de sofrimento, a ilusão com que eles vivem aos mesmos enganos e pesadelos. A explicação não podia ser mais clara. Calamo-nos, Hilário e eu, dominados por igual sentimento de respeito e reflexão. Silas percebeu-nos a atitude interior e generosamente convidou-nos ao descanso em que por algumas horas conseguiríamos repousar e pensar. Esse então foi o nosso capítulo 4, muito, muito interessante, muito intrigante, assustador, e que quebrou essa ilusão da nossa, vamos falar assim, ilusão antiga, pelo menos para minha, de ter essa visualização do demônio. A Carla quer falar. Fala, Carla, pode abrir, fica à vontade. Então, a gente que é médium, né, Flauber, é tão difícil, né? Às vezes vem ideias da cabeça, né? Então eu penso assim, que é simples, mas tem que orar e vigiar sempre, né? Muito, muito. A gente percebe assim, ó, o quanto André Luiz, Emmanuel, Chico sempre orientam em diversos livros que o médium ele precisa estar 100% presente no trabalho mediúnico, sempre atento, estudando, orando e vigiando. Porque num trabalho mediúnico todas as forças se imantam, né, para que melhor discorra o trabalho, né, para que seu objetivo seja realizado, que é o auxílio. E se o médium está ali só de corpo presente, ele é uma pilha fraca dentro de uma estrutura elétrica que precisa dele, mas não está presente. Então acredito eu que através disso até as entidades elas acabam, vamos falar assim, não manipulando, mas assim, colocando algumas atividades para que aquela pessoa realmente entre em si, reflita, ou ela fique de corpo e alma, ou ela saia e busque um outro trabalho dentro da casa ou mesmo fora. É muito interessante isso. Né, esse trabalho, a gente ajuda bastante gente, mas pode atrapalhar também. Sim, pode. E nos atrapalhar também, né? Nos atrapalhar. A gente pode acabar num fascínio de uma entidade, né? Como assim? Como o Chico dizia, né? O melhor médium, aquele que foi menos enganado. Menos enganado. Então acho que a maioria de nós, ou se não todos, já passamos por alguma fascinação de algum caso durante a nossa vida mediúnica. E isso é muito comum para que a gente possa aprender com os nossos próprios erros. A gente tem que se conhecer como médium, não é? Sim, com certeza. Com certeza. Pessoal, eu vou fechar, desculpa, Carla, eu só vou fechar aqui o pessoal do YouTube,
E a gente continua a nossa conversa aqui após o fechamento, porque senão extrapola muito o tempo do nosso vídeo, fica muito longo, né? Tá? Então, pessoal que está em casa aí, ó, a gente finalizou o capítulo 4, nós damos continuidade ao capítulo 5 na próxima semana, tá? Quem desejar fazer parte do nosso grupo, vou deixar aqui o convite do WhatsApp aqui presente embaixo no link. Acessem lá, vão ser todos bem-vindos. A gente envia o PDF, as aulas gravadas, tudo mais, para a pessoa se situar. O importante é que a gente possa aprender e auxiliar quem precisa, tá bom? Então eu vejo o pessoal de casa aí, do YouTube, na semana que vem. E a gente continua aqui na nossa resenha. Obrigado, pessoal.